Egito ressonava na noite. Os escravos hebreus gemiam sob o peso de suas cargas. O chicote do capataz caía sem misericórdia, mas em meio à opressão, um menino flutuava nas águas do Nilo, alheio ao seu destino. Este menino se tornaria o libertador de seu povo. É a história da escravidão e da redenção de um Deus que desafiou um império, de um homem chamado para guiar seu povo, de uma nação forjada no deserto e de uma promessa que transcenderia gerações. Os deuses do Egito não puderam detê-lo, os mares não puderam impedir, os exércitos não puderam vencê-lo, porque quando Deus decide libertar seu povo, nada pode detê-lo. O povo de Deus não é escravo. Como um escravo desafiou um faraó, como um mar se abriu em dois, como uma nação caminhou 40 anos no deserto e sobreviveu. Este não é apenas um relato antigo, é uma advertência, uma mensagem e uma revelação para todos os tempos. Deixa ir o meu povo. Passaram os anos e o povo de Israel cresceu no Egito. O que uma vez foi um refúgio, em tempos de José, filho de Jacó, também conhecido como Israel, se tornou uma prisão de opressão. Um novo faraó se levantou, um que não conhecia José, um que olhou com temor para os hebreus e disse: são muitos, são fortes. Se estourar uma guerra, poderão unir-se aos nossos inimigos e escapar de nossas mãos. Assim, o Egito tomou uma decisão: transformar Israel em escravos. Os filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, o povo da promessa, agora eram prisioneiros do Egito. Mas quanto mais os oprimiam, mais cresciam, e o temor do faraó aumentou. Se continuam se multiplicando, não poderemos controlá-los. Acabem com eles. Então, um novo édito foi proclamado, um que encheu de horror cada lar hebreu. Todo varão hebreu que nascer será lançado ao Nilo, e somente as meninas viverão. Mas em meio ao luto e à dor, em uma humilde casa da tribo de Levi, nasceu um menino destinado a mudar a história, que mais tarde receberia o nome de Moisés. Não posso permitir que o matem, devo escondê-lo, mesmo que isso me custe a vida. Durante 3 meses, sua mãe escondeu o menino. Cada choro, cada barulho era um risco de morte, mas chegou o dia em que não pôde mais escondê-lo. Então, tomou uma decisão. Preparou uma cesta, cobriu-a com breu e colocou seu filho dentro. Foi então que Miriam, a irmã de Moisés, com um sussurro perguntou: mãe, o que farás? Querida filha, colocarei sua vida nas mãos de Deus. Que Ele nos proteja, não posso fazer mais. É tudo o que tenho. A cesta flutuou sobre as águas do Nilo, entre juncos, entre crocodilos, nas mesmas águas onde outros meninos hebreus haviam perecido. Mas este menino não foi tocado pela morte, porque Deus tinha um propósito para ele. Então a filha do faraó desceu ao rio e viu a cesta flutuando entre os juncos. Quando a abriu, o menino chorou e seu coração foi comovido. Este é um menino hebreu, mas eu o criarei como meu. Assim, o menino destinado a libertar Israel foi criado no palácio do Egito. Recebeu educação real, foi treinado como príncipe, mas em seu coração não era um egípcio, era um hebreu. E um dia, ele descobriria isso da maneira mais dolorosa. Moisés cresceu na casa do faraó, viveu entre o ouro e a grandeza, foi educado na ciência dos egípcios, aprendeu a arte da guerra. Mas embora seu corpo vestisse como um príncipe, sua alma pertencia a outro povo. O destino o chamava, e o dia de seu despertar chegou de forma dolorosa. Um dia, Moisés decidiu visitar seu povo, os hebreus. Caminhava entre os escravos hebreus, cujas mãos estavam calejadas, cujos rostos estavam cobertos de suor e lágrimas. E então ele viu um capataz egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu. Uma e outra vez, sem piedade. Moisés sentiu a ira arder dentro de si. Eu me aproximei, não havia ninguém mais, não havia testemunhas. O capataz continuava a golpeá-lo uma e outra vez. E então eu agi. Moisés levantou sua mão e o egípcio caiu morto. Houve um breve silêncio. O escravo hebreu correu, mas Moisés sabia o que havia feito. Moisés sabia que sua vida mudaria para sempre. Ele cobriu o cadáver com areia e fugiu.
Mas no dia seguinte, quando Moisés tentou acalmar uma briga entre dois hebreus, um deles olhou para ele com desprezo e disse: Quem te pôs como juiz sobre nós? Pensarás em me matar como mataste o egípcio? O temor apoderou-se de Moisés. A notícia havia se espalhado e quando chegou aos ouvidos do faraó, o rei ordenou sua morte. Moisés fugiu do palácio onde cresceu, fugiu do povo que deveria libertar, correu sem rumo até chegar às terras de Midian. E ali, sua vida mudou. Em Midian, Moisés encontrou refúgio. Os anos passaram, casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote daquela terra, e por 40 anos se tornou pastor de ovelhas. A vida no Egito ficou para trás, a missão de sua juventude se perdeu na areia do deserto. Mas Deus não havia esquecido Moisés, porque um dia, no monte de Deus, o fogo o chamou. Um dia, como qualquer outro, ele guiava as ovelhas pela encosta do Monte Horebe, quando viu uma sarça ardendo em fogo, mas não se consumia. Moisés se aproximou e, de repente, o fogo falou: Moisés, aqui estou. Não te aproximes, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Moisés caiu de joelhos e cobriu seu rosto, porque entendeu quem lhe falava. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés tremia, mas Deus não havia terminado de falar. Vi a aflição de meu povo no Egito, ouvi seu clamor e desci para livrá-los e levá-los a uma terra que flui leite e mel. Por isso, envio a Faraó. Tu tirarás meu povo do Egito. Moisés levantou a vista. O fogo ardia, a voz continuava a ressoar em sua mente, mas em seu coração o temor o paralisava. Senhor, quem sou eu para ir ante Faraó? Quem sou eu para tirar Israel? Eu estarei contigo e esta será a sinal. Quando eu tirar o povo do Egito, me servireis neste monte. Mas se me perguntam qual é o teu nome, o que lhes direi? Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Moisés caiu de joelhos. Ele que havia fugido do Egito, ele que havia deixado tudo para trás, ele que não tinha poder nem exército, agora tinha uma missão impossível, mas também tinha uma promessa. Deus iria com ele e o Egito conheceria o poder do Deus de Israel. Moisés desceu do Monte Horebe. O fogo ainda ardia em sua mente. O eco da voz divina ainda ressoava em seu coração. Mas a missão que Deus lhe havia dado parecia impossível. Ele era apenas um pastor, não era um líder, não era um orador, não era um guerreiro, e agora deveria enfrentar o rei mais poderoso da terra. Senhor, não sou homem de palavras, nunca o fui. Sou pesado de boca e de língua. Quem fez a boca do homem? Quem dá fala ao mudo, a vista ao cego? Não sou eu, o Senhor? Verás, eu estarei contigo e te ensinarei o que deves dizer. Senhor, envia outro. O silêncio se fez na montanha, mas a voz de Deus não mudou. Arão, teu irmão, falará por ti. Toma este cajado em tuas mãos, porque com ele farás sinais. Assim Moisés deixou o deserto e retornou ao Egito. Aquele que havia fugido como um fugitivo, agora voltava como um enviado de Deus. Junto com Arão, apresentou-se diante dos anciãos de Israel e contou tudo o que Deus lhe havia dito. Os anciãos creram, se inclinaram e adoraram, porque sabiam que Deus não os havia esquecido. Moisés e Arão entraram no palácio do faraó. Os olhos do rei brilhavam com soberania. Os pilares de seu trono eram de ouro e marfim. O Egito era o império mais poderoso da terra, e esses dois homens não eram nada diante dele. Mas Moisés levantou seu bastão e falou com autoridade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir meu povo para que me sirva no deserto. O salão ficou em silêncio e depois o faraó riu. Quem é esse Senhor para que eu obedeça sua voz? Não conheço teu Deus, nem deixarei ir Israel. O faraó olhou para seus capatazes. Se tem tempo para falar de liberdade, é porque não trabalham o suficiente. Desde hoje não lhes daremos mais palha para fazer tijolos. Que os recolham eles mesmos, mas continuem produzindo a mesma quantidade. E se não o fizerem, que sejam punidos. Assim, a carga de Israel se tornou ainda mais pesada. Os capatazes hebreus foram açoitados. O povo se desesperou e começou a murmurar contra Moisés.
Você nos prometeu liberdade e agora nosso sofrimento é pior. Senhor, por que permitiste isso? Desde que falei com o faraó, sua maldade aumentou e tu ainda não libertaste teu povo. Então Deus falou: agora verás o que farei com faraó. Com mão forte, o obrigarei a deixar ir meu povo. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com mão estendida, os tirarei do Egito, e o Egito conhecerá que eu sou o Senhor. Deus deu a Moisés sinais e prodígios, e Moisés voltou ao palácio do faraó. Mas desta vez, não vinha sozinho, vinha com o poder do Deus de Israel. Moisés e Arão se pararam diante de faraó. Arão disse em voz alta: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo. Faraó cruzou os braços impaciente. Então Moisés ordenou: Arão, joga tua vara. Arão jogou seu cajado ao chão e a vara se transformou em uma serpente. Os conselheiros de Faraó se assustaram, mas Faraó não se moveu. Ele olhou para seus magos e feiticeiros. Isso é tudo o que seu Deus pode fazer? Os magos do Egito também jogaram suas varas e estas se transformaram em serpentes. Mas então a serpente de Arão devorou as outras. Os sacerdotes egípcios tremeram, mas Faraó endureceu seu coração. Isso não é mais que um truque. Minha resposta continua a mesma: não deixarei ir Israel. E assim o juízo de Deus caiu sobre o Egito, e nenhum poder humano pôde detê-lo. O Egito desafiou a Deus. O faraó endureceu seu coração, se negou a ouvir, se negou a se dobrar. Mas agora Deus falaria com juízo, não com palavras, mas com sinais. Sinais que o Egito nunca esqueceria. Primeira praga. Moisés e Arão se pararam à beira do Nilo, o rio da vida, o orgulho do Egito. Mas agora seria sua ruína. Moisés exclamou: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo. Senão, a água do Nilo se tornará sangue. Arão levantou sua vara e golpeou a água, e o rio se tingiu de vermelho. Os peixes flutuaram mortos, o odor se espalhou por toda a terra. Os egípcios tentaram sacar água, mas cada fonte, cada poço, cada arroio se transformou em sangue. Isso não me impressiona. Meus magos podem fazer o mesmo. E Faraó endureceu seu coração e se negou a deixar ir Israel. Segunda praga. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão e farei que as rãs cubram a terra. Arão levantou sua vara e dos rios, dos lagos, da água surgiram rãs em enxames, cobrindo os palácios, entrando nas casas, pulando nas camas, se metendo na comida. O Egito inteiro se tornou um pântano de caos. Então Faraó disse: rogai ao vosso Deus para que tire as rãs, e deixarei ir vosso povo. Moisés orou, e as rãs morreram. O fedor da morte encheu o Egito, mas quando Faraó viu que a praga cessou, endureceu seu coração e não deixou ir Israel. Terceira praga. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua vara e o pó da terra se tornará piolhos. Arão golpeou a terra com seu cajado e o pó se levantou como uma nuvem escura. Quando se dissipou, bilhões de piolhos cobriam a terra. Homens e bestas se retorciam de desconforto. Os sacerdotes egípcios tentaram replicar a praga, mas falharam. Foi então que um mágico egípcio disse com temor: este não é um truque, este é o dedo de Deus. Mas Faraó não ouviu, e o Egito pagou o preço. Quarta praga. Então veio uma nuvem escura, um zumbido ensurdecedor. Moscas negras encheram o ar, milhares de milhões entraram nos olhos, entraram na boca. A pestilência invadiu a terra, mas em Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, não houve uma única mosca. Então Faraó, desesperado, disse a Moisés: ide e adorai a vosso Deus. Mas dentro do Egito, Moisés respondeu: não devemos ir ao deserto. A resposta de Faraó foi: então ide, mas não muito longe. Moisés orou e as moscas desapareceram. Mas Faraó mudou de ideia e endureceu seu coração novamente. Quinta praga. O Senhor disse: golpearei o Egito com uma praga em seu gado, mas o gado de Israel não será tocado. E no dia seguinte, o gado egípcio caiu morto. Bois, ovelhas, cavalos, mas na terra de Gósen, nenhum animal morreu. Faraó olhou para o desastre, mas não deixou ir Israel.
porque seu coração continuava endurecido. Sexta praga. Então Moisés e Arão tomaram cinzas do forno e as espalharam no ar. E a cinza se transformou em úlceras sobre os egípcios. Chagas dolorosas cobriram seus corpos. Os magos do Egito não podiam nem ficar de pé diante de Moisés, mas Faraó não se dobrou. Sétima praga. Moisés levantou sua vara e o céu escureceu. O vento rugiu e então caiu granizo e fogo misturados, tempestades que esmagaram os campos. Árvores foram arrancadas pela raiz, homens e bestas morreram. O Egito nunca havia visto algo assim. Então Faraó disse com medo: pequei contra o Senhor. Rogai para que cesse esta tempestade e vos deixarei ir. Moisés orou e o granizo cessou, mas uma vez mais Faraó endureceu seu coração. Oitava praga. Os céus se escureceram, mas não por nuvens, e sim por gafanhotos. Exércitos de insetos devoraram tudo o que restava. Os egípcios olhavam horrorizados enquanto o chão desaparecia sob um manto de destruição. Faraó, desesperado, disse: pequei, rogai por mim e vos deixarei ir. Moisés orou e o vento se levou os gafanhotos, mas Faraó não cumpriu sua palavra. Nona praga. Moisés estendeu sua mão e o Egito foi envolto em trevas. 3 dias de escuridão total. O sol não brilhava, o fogo não ardia, mas em Gozem, os filhos de Israel tinham luz. Faraó, com voz quebrantada, disse: ide, mas deixai vosso gado. Moisés o confrontou: não nos levaremos tudo. Vá da minha presença. Se voltares a me ver, morrerás. Assim será. Não voltarei a ver teu rosto. 10ª e última praga. A última noite chegou. A morte se aproximava e o Egito inteiro choraria. Egito estava de joelhos. As pragas haviam destruído a terra. Os campos estavam arrasados, os animais mortos, o povo mergulhado na desesperança. Mas ainda restava um juízo final. A noite mais escura do Egito estava por vir. Deus falou a Moisés: trarei uma última praga sobre o Egito, e depois dela, Faraó os deixará ir. À meia-noite, passarei por toda a terra do Egito, e morrerá todo primogênito, desde o filho do Faraó até o filho da escrava. Mas em Israel farei distinção. A primeira Páscoa, Deus deu instruções a seu povo. Aquela noite seria a primeira Páscoa. Moisés exclamou: cada família tomará um cordeiro sem defeito. O sacrificaremos e com seu sangue marcaremos os umbrais de nossas portas, porque o juízo virá, mas o sangue nos protegerá. Os hebreus comeram apressadamente, com sandálias nos pés e cajado na mão, prontos para partir, prontos para o chamado da liberdade. A noite caiu e na escuridão o anjo da morte desceu. Então aconteceu. À meia-noite, o Egito despertou com gritos de horror. O primogênito do Faraó, morto. O primogênito do escravo, morto. O primogênito do gado, morto. Não houve casa no Egito onde não houvesse um morto. O choro subiu até os céus. O juízo de Deus havia caído. Faraó, com voz quebrantada, quase em um sussurro, disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo. Ide e servi a vosso Deus como dissestes. Levai vosso gado, levai tudo o que tendes, mas saí e abençoai-me também. Assim, após 430 anos no Egito, os filhos de Israel foram libertados. As cadeias da escravidão se romperam, porque Deus havia ouvido seu clamor e o Egito nunca mais seria o mesmo. A última noite no Egito havia chegado. O povo de Israel, que antes era um povo de escravos, marchava como uma nação livre. Homens, mulheres, crianças, desde os mais jovens até os mais velhos, desde os mais fortes até os mais fracos, carregavam suas pertenças, seus gados e o ouro, e a prata que os egípcios lhes haviam dado, porque o Egito queria que se fossem. O Egito queria esquecê-los. O Egito temia ao Deus de Israel. Mas ainda não estava terminado. O juízo havia caído, mas a batalha final ainda não havia sido travada. Deus não os deixou caminhar sozinhos. De dia, uma coluna de nuvem os guiava no caminho. À noite, uma coluna de fogo iluminava seu caminho. Moisés ia à frente. A promessa de Deus os aguardava, mas o inimigo não havia terminado com eles. O que fizemos? Deixamos ir os hebreus. Devemos trazê-los de volta. Então,
Faraó reuniu seu exército, 600 carros escolhidos, milhares de soldados, os cavaleiros mais temidos do Egito, e, com a ira ardendo em seu coração, saiu em perseguição a Israel. Israel marchava, os crianças riam, os idosos sorriam, mas de repente, os gritos de terror começaram. Da última fila se levantou o clamor: Israel está preso! À frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. A liberdade parecia uma miragem. O deserto não tinha saída. Então, os israelitas disseram desesperados: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Havia sepulcros no Egito. O medo nublava seus corações. O pânico apoderava-se de suas mentes. Mas Moisés não tremeu, porque sabia algo que eles não sabiam. Não temais, estai firmes e vede a salvação do Senhor, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor lutará por vós, e vós ficai em silêncio. Deus falou a Moisés: levanta tua vara, estende tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem em seco. Moisés levantou sua vara, e o vento soprou forte, violento, poderoso. As águas se abriram em dois. À direita, um muro de água. À esquerda, outro muro de água. E no meio, o caminho da liberdade. Israel olhou o milagre com espanto. E, um a um, começaram a caminhar. O solo estava seco, o mar domado pelo poder de Deus. As crianças corriam, os idosos avançavam, com lágrimas nos olhos. A glória de Deus os cobria, mas os egípcios não haviam terminado. Sigam-nos, alcancem-nos. Os carros egípcios entraram no mar. As rodas começaram a emperrar, os cavalos tropeçavam. O pânico se espalhou entre os soldados. Os soldados egípcios disseram com terror: o Senhor está lutando por Israel. Mas era tarde demais. Deus falou a Moisés: estende tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Estendi minha mão, o vento mudou, as águas rugiram e o mar voltou ao seu lugar. O exército mais poderoso do mundo foi tragado pelo mar. Os carros desapareceram, os cavaleiros foram arrastados pelas ondas. Faraó viu seu poder afundar diante de seus olhos, e o povo de Israel se pôs de pé na margem. Os inimigos que temiam eram apenas cadáveres flutuando na água. Israel olhou a obra de Deus e, naquele momento, creu e levantou sua voz em louvor. Cantarei ao Senhor, porque se engrandeceu, lançado no mar, o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha fortaleza e meu cântico. Ele tem sido minha salvação. E as mulheres dançaram, e os idosos choraram de alegria, porque naquele dia Israel deixou de ser escravo. Naquele dia, o Egito foi derrotado. Naquele dia, Deus se glorificou entre as nações. Israel cruzou o mar, o Egito ficou para trás. Mas a liberdade não era apenas sair da escravidão. Deus não os havia tirado do Egito apenas para que fossem livres. Os tirou para que fossem seu povo. Mas antes de entrar na terra prometida, deviam receber sua lei. E no Monte Sinai, Deus os chamaria para um pacto eterno. 3 meses após sair do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. O povo acampou ao pé do monte, e Deus falou a Moisés: sobe a mim, Moisés, e diz estas palavras aos filhos de Israel: vós visteis o que fiz com os egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Se obedecerdes a minha voz e guardardes meu pacto, sereis meu especial tesouro, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Moisés obedeceu, desceu e reuniu o povo. Disse a eles tudo o que o Senhor havia falado, e com uma só voz responderam: faremos tudo o que o Senhor disse. No 3º dia, o Monte Sinai estremeceu. Um trovão rasgou o céu, os relâmpagos brilharam, uma densa nuvem desceu sobre a montanha, e o som de uma trombeta celestial ressoou no ar. Israel tremia, os anciãos caíram de joelhos, as crianças se esconderam nos braços de suas mães, porque o Senhor havia descido em fogo. A fumaça cobriu a montanha, e a voz de Deus foi ouvida como um estrondo que sacudiu a terra. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem, nem te inclinarás diante dela. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo.
honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás o que é de teu próximo. O povo ouviu a voz de Deus, seus corações tremiam e com medo se afastaram da montanha. Mas então os israelitas disseram com temor: Moisés, fala tu com Deus e nos diz o que ele diz, mas que Deus não nos fale diretamente, ou morreremos. Não temais, Deus veio para provar, para que seu temor esteja em vós e não pequeis. Assim, Deus deu sua lei a Israel, um pacto sagrado, um pacto que os tornaria seu povo santo. Mas o coração do povo não estava pronto para a obediência. E enquanto Moisés estava no monte, Israel cairia em sua primeira grande prova. Moisés subiu ao monte por 40 dias e 40 noites. Deus lhe entregou as tábuas da lei, escritas com seu próprio dedo. Mas no acampamento, o povo perdeu a fé. Alguns israelitas murmuravam: Moisés desapareceu, quem nos guiará agora? Arão lhes respondeu inseguro: O que quereis que eu faça? Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que foi de Moisés. Arão recolheu o ouro do povo e fundiu um bezerro de ouro. Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Israel se desenfreou. Dançou, festejou, se inclinou diante do bezerro, mas na montanha Deus viu tudo. Desce, Moisés, teu povo pecou, desviaram-se do caminho. Deixa-me destruí-los e farei de ti uma grande nação. Senhor, se os destruís, as nações dirão que os tiraste para matá-los no deserto. Perdoa-os, não os destruas. Deus ouviu a intercessão de Moisés, mas o pecado de Israel não ficaria sem castigo. Moisés desceu do monte, e o que viu encheu seu coração de ira. O povo dançava em torno do ídolo, se inclinava diante do bezerro. Haviam esquecido seu Deus. Israel, acaso o Senhor nos libertou do Egito? Acaso não ouviste sua voz no monte? Por que vos corrompestes tão rápido? Moisés levantou as tábuas da lei e as quebrou em pedaços ao pé do monte. Depois tomou o bezerro de ouro, queimou-o no fogo, moer até fazê-lo pó, e espalhou-o na água, fazendo que o povo o bebesse. Moisés disse: Quem estiver com o Senhor, venha a mim. Os filhos de Levi se reuniram com Moisés, e o juízo de Deus caiu sobre os idólatras. Nesse dia, 3.000 homens morreram, e o coração do povo foi quebrantado. Moisés voltou a subir ao monte, e mais uma vez suplicou por seu povo: Senhor, se achei graça diante de teus olhos, deixa-me ver tua glória. Fareis passar minha bondade diante de ti, mas meu rosto não poderás ver, porque nenhum homem pode ver-me e viver. E Deus renovou seu pacto, entregou a Moisés novas tábuas da lei, e sua glória desceu sobre o monte. Desde aquele dia, Israel já não era apenas um grupo de escravos libertados. Era uma nação santa, um povo separado para Deus. Mas sua jornada ainda não havia terminado, porque antes de entrar na terra prometida, deveriam passar pela maior prova de suas vidas. Israel havia recebido a lei, havia visto o monte Sinai coberto de fogo, havia ouvido a voz do Deus vivente. Mas Deus não os chamou apenas para dar-lhes mandamentos. Ele queria habitar em meio a eles, e por isso ordenou a construção de sua morada na terra. Deus falou a Moisés: Dize aos filhos de Israel que me façam um santuário, para que eu habite em meio deles. Tudo farás conforme o modelo que te mostrarei: ouro, prata e bronze, linho fino e púrpura, madeira de acácia e pedras preciosas, porque minha glória encherá este lugar. Moisés reuniu o povo, e os filhos de Israel trouxeram suas ofertas. Os artesãos foram cheios de sabedoria, as cortinas foram tecidas, a arca foi construída, o candelabro foi labrado, o altar foi santificado. E quando o tabernáculo ficou pronto, Deus desceu sobre ele. Uma nuvem cobriu o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o santuário, de tal forma que nem mesmo Moisés podia entrar. De dia, a nuvem cobria o acampamento. À noite, o fogo brilhava em meio a Israel. E quando a nuvem se levantava, o povo sabia que devia marchar. Deus os guiava. Deus ia com eles. Mas embora Deus estivesse em meio ao seu povo, o coração de Israel continuava sendo rebelde. A verdadeira prova estava por começar. O povo marchou desde o Sinai. A terra prometida não estava longe, mas a rota até ela seria um caminho de provação.
porque embora Deus tivesse tirado Israel do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. Muito em breve, sua incredulidade traria juízo sobre eles. Apenas tinham avançado no deserto, quando alguns israelitas começaram a murmurar: "Não temos água, trouxe-nos Moisés aqui para morrer de sede." Moisés clamou a Deus, e Deus fez brotar água da rocha. Mas pouco depois: "Não temos comida. No Egito tínhamos pão e carne." E Deus enviou maná do céu. Cada manhã, o pão cobria o solo como orvalho, e cada noite Deus enviava codornizes para alimentá-los. Mas o povo continuava insatisfeito, continuava murmurando, continuava rebelando-se, até que chegou o dia em que sua incredulidade os condenou. Israel chegou aos limites da terra prometida. Estavam a um passo de entrar, a um passo de receber o que Deus lhes havia prometido. Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra. Os espias percorreram Canaã por 40 dias, e quando retornaram, trouxeram consigo o fruto da terra, mas também trouxeram temor. O primeiro espia disse com medo: "A terra é boa, mas os que habitam lá são gigantes, cidades fortificadas, muralhas impossíveis de derrubar. Não poderemos tomá-la, seremos devorados." Um povo ouviu e o medo encheu seus corações. E naquela mesma noite, Israel se rebelou contra Deus. "Regressemos ao Egito, não entraremos nesta terra." Foi então que Josué e Calebe disseram: "Não temais. Se o Senhor se agrada de nós, nos dará esta terra. Não vos rebelais contra ele." Mas o povo quis apedrejá-los, e naquele momento Deus desceu em glória. "Até quando me desprezareis? Não entrareis na terra. Vossas gerações perecerão no deserto, e vossos filhos entrarão na terra, mas vós vagareis no deserto por 40 anos." Moisés caiu de joelhos. O povo chorou com desespero, mas o juízo já havia sido pronunciado. Eles nunca entrariam na terra prometida. Mas a rebelião ainda não havia terminado. No deserto, um homem chamado Coré se levantou contra Moisés. Coré e 250 homens desafiaram sua liderança. Coré disse com arrogância: "Moisés, quem te pôs sobre nós? Todos somos santos. Por que te exaltas sobre o povo do Senhor?" Moisés se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou com juízo: "Amanhã o Senhor mostrará quem lhe pertence." No dia seguinte, Coré e seus seguidores se pararam diante do tabernáculo. O povo os rodeou e Moisés falou: "Se esses homens morrerem como qualquer outro, o Senhor não me enviou. Mas se a terra se abrir e os tragar vivos, então sabereis que provocaram a ira de Deus." E naquele instante, a terra se abriu. O solo se partiu em dois, e seus seguidores foram tragados vivos, e o povo fugiu com terror. Esse dia, Israel aprendeu que Deus não tolera a rebelião. Os anos passaram, 40 anos no total. Israel tinha vagado pelo deserto. Uma geração morreu, e outra cresceu sob a guia de Deus, que os sustentou em todo momento. A escravidão no Egito era agora apenas uma lembrança. O povo estava às portas da terra prometida, mas antes de cruzar o Jordão, ainda não estavam prontos. Moisés tinha uma última lição para seu povo. O povo de Israel se reuniu. Milhares e milhares se congregaram diante de Moisés. Seus rostos esperavam, seus corações latiam com antecipação. E então Moisés falou: "Escuta, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que te mando hoje estarão sobre o teu coração. As ensinarás a teus filhos, falarás delas em tua casa, ao deitar-te e ao levantar-te. As atarás em tua mão, serão como frontais entre teus olhos, porque o Senhor é teu Deus e não há outro fora dele." Moisés olhou para o povo, para os rostos das crianças, os olhos dos idosos, os corações dos jovens, e soube, porque Deus lhe havia dito: "Não cruzarás o Jordão, não entrarás na terra. Sobe ao monte Nebo, olha a terra de longe, mas não entrarás nela." Moisés havia guiado Israel por 40 anos, havia visto o poder de Deus, havia falado com ele cara a cara, mas agora deveria entregar a liderança a outro. Deus escolheu um novo líder, um que levaria Israel à batalha, um que conquistaria a terra prometida. Seu nome era Josué. Moisés chamou Josué diante do povo
e com sua mão sobre ele disse: Esforça-te e sê valente, porque tu levarás Israel à terra prometida. O Senhor irá adiante